Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para dar início a mais uma videoaula no nosso canal após a vinheta. Hoje nós vamos falar a respeito do ciclo trigonométrico parte 3 e vai ser a última aula desse assunto, pois nas outras aulas vai ser outro assunto, ok? Seno e cosseno dos arcos múltiplos de 30 graus. Seja a figura onde o arco AB mede 30 graus. Então vocês estão vendo essa figura aí, estão vendo o arco AB, né, 30 graus, como está mostrando a figura. Seno de x é igual ao seno de 30 graus. O triângulo OMB é retângulo e possui um dos ângulos agudos igual a 30 graus. A medida do cateto oposto a este ângulo é igual à metade da medida da hipotenusa, propriedade da geometria plana. Assim, a MB é igual a OB dividido por 2. OB é um arco unitário, tá? Um raio unitário. MB é igual a meio. Como OP representa o seno do arco de 30 graus, MB é igual a OP. Então, seno de 30 graus é igual a OP, ou seno de 30 graus é igual a meio. Aplicando o teorema de Pitágoras, temos que OM ao quadrado mais OMB ao quadrado é igual a OB ao quadrado. OM ao quadrado mais meio ao quadrado é igual a 1 ao quadrado. OM ao quadrado mais 1/4 é igual a 1. OM ao quadrado é igual a 1 menos 1/4, que é igual a 3/4. OM é igual a raiz quadrada de 3/4, OM é igual a 3 meios. Como o OM representa o cosseno do arco de 30 graus, podemos escrever que cosseno de 30 graus é igual ao OM, cosseno de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 2, ok? Considerando agora o arco de medida de 60 graus, veja a figura. O cosseno de x é igual ao cosseno de 60. OM é igual a OB dividido por 2, propriedade de geometria plana. Cosseno de 60 é igual a OM, ou cosseno de 60 é igual a meio. Aplicando Pitágoras, no triângulo retângulo OMB, temos OM ao quadrado mais MB ao quadrado é igual a OB ao quadrado. Meio ao quadrado mais MB ao quadrado é igual a 1 ao quadrado. MB ao quadrado é igual a 1 menos 1/4, que é igual a 3/4. MB é igual a raiz quadrada de 3/4, MB é igual a raiz de 3 sobre 2. Seno de 60 graus é igual a MB, ou seno de 60 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Assim, veja o quadro, como é que ficou. Seno de 30 é igual a meio, cosseno de 30 é igual a raiz de 3 sobre 2. Seno de 60 é igual a raiz de 3 sobre 2, cosseno de 60 é igual a meio. Como entender a construção do ciclo trigonométrico? Fica a dica aí. Então, foi colocado em 90 graus embaixo, π sobre 2. 90 graus mais 90 dá 180. Π sobre 2 mais π sobre 2 dá 2π sobre 2. Está pintado de vermelho os dois porque está simplificando, que é igual a π. 90 mais 90 mais 90 dá 270 graus. Π sobre 2 mais π sobre 2 mais π sobre 2 dá 3π sobre 2. Então, 270 graus é igual a 3π sobre 2. Aí você tem 90 mais 90 mais 90 mais 90, que dá 360. Π sobre 2 mais π sobre 2 mais π sobre 2 mais π sobre 2 dá 4π sobre 2. Simplificando, dá 2π. Então, 360 graus é igual a 2π, ok? Observe para 45 graus. Então, foi feito o mesmo procedimento até chegar lá no 360 graus. Esse processo é só para entender o ciclo trigonométrico, ok? Dá para generalizar, ok? Você pode pegar lá o de 60, os outros ângulos aí e fazer a mesma coisa, tá? É só para entender como é que chega nesses radianos aí, que nem 3π sobre 2, 2π, 4π sobre 4, que quando vai ver dá π. Então é só para vocês entenderem, tá? Com o auxílio de triângulos congruentes, ao construídos anteriormente, podemos calcular o seno, cosseno dos demais múltiplos do arco de 30. Resumidamente, marquemos sobre o ciclo trigonométrico esses valores. Então, vocês estão vendo aí que está o ciclo trigonométrico e estão
um monte de valores marcados aí, tá? Mas não é difícil a gente entender isso. Por isso que na outra tela eu coloquei lá para vocês como é que chega nisso. Porque quando você fala muitas vezes para o aluno fica assim, meio que sem saber de onde vem aqueles valores. Então eu fiz assim um passo a passo para entender. Mas o ideal seria o aluno começar a construir o ciclo trigonométrico, tá? Dividir em 4 partes e depois ir aí fazendo as outras divisões. Veja a tabela abaixo. Então aí, tabela dos arcos importantes. Então eu fiz aí de tabela de 0 a 90. Não coloquei os ângulos notáveis, porque eu já fiz logo completo. Então ficou lá 0 grau, né? Seno de 0 grau é 0, cosseno de 90 é 0. Seno de 30 é meio, cosseno de 60 é meio. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, seno de 90 é 1 e cosseno de 0 é 1, ok? Tabela de valores de arcos de 0 graus a 90 tangente. Então você está vendo a tangente de 0 grau é 0, tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3, tangente de 45 é 1, tangente de 60 é raiz de 3 e tangente de 90 não existe, ok? E aí está colocada uma demonstração. Tangente de x é igual seno de x dividido por cosseno de x. Tangente de 30 graus é igual seno de 30 dividido por cosseno de 30. Onde esses cálculos da raiz de 3 sobre 3, ok? Cotangente de um arco é o quociente do cosseno pelo seno desse arco. Então, cotangente de x é cosseno de x dividido por seno de x. Exemplo, calcule a tangente do arco de 30 graus. Então, você tem lá, cotangente de 30 graus é igual cosseno de 30 dividido por seno de 30. Isso aí deu raiz de 3. Pode ver aí que não é definida a cotangente dos arcos de 0 e 180 e seus côngruos. Calcule as tangentes de 45, 120, 60 e 210. Eu vou dar um tempo para vocês fazerem esses exercícios aí e dentro em breve voltaremos, ok? Voltando, então temos aí tangente de 45 é 1, tangente de 120 é menos raiz quadrada de 3, tangente de 60 é raiz quadrada de 3 e tangente de 210 é raiz quadrada de 3 sobre 3. Mais um treino, calcule a cotangente de 60, cotangente de 225 graus, cotangente de 90 e cotangente de 210 graus. Vou dar um tempinho para vocês e retornaremos dentro de breve com a correção. Voltando, a cotangente de 60 é raiz quadrada de 3 sobre 2. A cotangente de 225 é igual a 1, cotangente de 90 é 0 e cotangente de 210 é raiz quadrada de 3. Vamos mostrar um resumo do que foi feito, que foi visto. Então você tem aí a tangente de x é igual seno de x sobre cosseno de x. Cotangente de x é igual cosseno de x, seno de x. Aí você tem secante de x é igual a 1 sobre cosseno de x. Cossecante é igual a de x é igual a 1 sobre seno de x. Relações fundamentais. Vamos demonstrar agora que cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é igual a 1. Seja a figura abaixo, vocês têm aí cosseno de x é igual a OM, seno de x é igual a P e OB 1, raio unitário. Aplicando Pitágoras, nós temos aí, né, que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1 ao quadrado, ou cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é igual a 1. Exemplo, dado seno de x igual a 3/5 e π sobre 2 menor que x, menor que π, ou que significa que x pertence ao segundo quadrante, calcule a cosseno de x. Então você tem lá cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é igual a 1, cosseno ao quadrado de x mais 3/5 ao quadrado é igual a 1, cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos 9,25 avos. Cosseno ao quadrado de x é igual a 16,25 avos. Cosseno de x é igual a menos raiz quadrada de 16,25 avos. Cosseno de x é igual a menos 4/5. No quadrante 2, o cosseno é negativo. B. Tangente de x é igual a seno de x
dividido por cosseno de x. Então, tangente de 3/5 dividido por menos 4/5 é igual a 3/5 vezes menos 5/4 é igual a menos 3/4. C. Cotangente de x. Cotangente de x é igual a cosseno de x dividido por seno de x. Cotangente de x é igual a menos 4/5 dividido por 3/5, que é igual a menos 4/5 vezes 5/3, que é igual a menos 4/3. Observe que a cotangente de x é o inverso da tangente. Cotangente de x é igual a 1 sobre tangente de x. Secante de x. Secante de x é igual a 1 sobre cosseno de x. Secante de x é igual a 1 dividido por menos 4/5, que é igual a 1 vezes menos 5/4, que é igual a menos 5/4. E aí, cosseno de x é cossecante de x é igual a 1 sobre seno de x. Cossecante de x é igual a 1 dividido por 3/5, que é igual a 1 vezes 5/3, que resultou em 5/3. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Com essa aula encerramos o assunto de ciclo trigonométrico. Mas quem tiver dúvida é só retomar as aulas passadas, passo a passo, e rever todos esses conceitos. Eu agradeço a vocês por estar aqui e vou deixando o meu grande abraço e até a próxima aula. Tchau, gente.